Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos do Campus Araras e a Câmara Municipal de Araras no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos assistir também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá estará todo o nosso trabalho. Este é o nosso programa de número 48. Este 48º programa pode ainda ser comentado no Facebook. Digite facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão da Universidade da Câmara, como dito, que tem o propósito de aproximar a universidade da comunidade. Assim nós começamos aqui em Araras. Nós estamos no ar pela NET TV, canal 4, às sextas-feiras às 19h30, com reprise aos domingos e terças-feiras às 19h30 e às quartas-feiras às 20 horas. E assim começamos. Stefano, tudo bem? Como vai? Tudo bom, professor? Boa noite. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tá, joia. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Mauro Cortes. Mauro, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui, agradeço a oportunidade. Muito obrigado, nós que agradecemos. Ele que é pró-reitor de gestão de pessoas e vem falar sobre gestão de pessoas dentro das universidades e um pouco na visão do serviço público brasileiro. Vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Stefano, você primeiro. Eu começo? Comece. Eu vou falar sobre uma pesquisa de uma agência britânica, Met Office, sobre a temperatura na Terra. Nos próximos 2 anos existem a previsão para que sejam os 2 anos mais quentes já registrados na história do planeta. Esses 2 anos podem bater o recorde mundial como mais quentes registrados no mundo. A pesquisa mostra que essas grandes mudanças no sistema climático da Terra, elas podem estar a caminho por conta do efeito estufa e também por conta da combinação do efeito estufa, da emissão de gases poluentes na atmosfera, mas a combinação disso também com o impacto de tendências naturais, como, por exemplo, o El Niño, que ocorre no Pacífico e ele acaba gerando naturalmente o aquecimento global. Esse estudo revela também que, nesses próximos 2 anos, o verão na Europa pode ficar temporariamente mais frio, mas o resto do globo vai sofrer grandes reflexos de aquecimento. Inclusive, para esse ano de 2015, já se estima que a temperatura fique acima da média 0,68 graus. Os cientistas eles afirmam que esses efeitos do aumento da emissão do gás carbônico, combinado com as tendências naturais de longo prazo nos oceanos, deixam o sistema climático da Terra muito interessante, segundo essa agência. E aí eles suspeitam que as maiores mudanças ainda estão para acontecer. Então, nesses próximos 2 anos, é esperado um aumento da temperatura de uma forma que nunca foi antes registrado, mas que, inclusive, é só o começo, que os grandes aumentos, as grandes mudanças climáticas ainda estão para vir. Esse é um ponto importante na virada do clima do planeta Terra. E uma das tendências que afetam essas modificações, como já foi apontado aqui, é o fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico, o El Niño. O El Niño ele acontece quando as correntes do Pacífico elas invertem. Isso acontece a cada 3 ou 4 anos, ou até mesmo 5 anos, trazendo grandes quantidades de chuva em algumas regiões do país, do planeta, onde normalmente acontecem temperaturas mais secas. Ou inverte, no caso em regiões mais secas, regiões mais chuvosas, aliás, acabar ocorrendo um clima mais seco. Segundo essas previsões, o clima, cidades da América do Sul podem sofrer grandes inundações nesses 2 anos. Dizem que essa tendência já começou, mas que talvez nos 2 anos isso vai aumentar bastante. Muito bem. É esse ano que nós temos a COP Paris, né? É esse ano. Esse ano, agora novembro. Né? Existe uma perspectiva de que se consiga bons resultados, alguma coisa está avançando nesse sentido, mas ano após ano tem se notado esse aquecimento e uma preocupação muito grande. Seria a hora de que essas transformações previstas começassem a acontecer com maior velocidade. Pela primeira vez, pôde ser visto nos últimos meses um movimento
de países muito ricos, né, como o caso da China, de países poluidores, né, como é o caso dos Estados Unidos, né, no sentido de promover modificações na sua matriz energética sendo menos poluidora. Mas... que até então era uma resistência. Muito grande, mas até a presente data é relativamente pouco para reverter um cenário relativamente nebuloso em relação a esse tema. Tudo bem? Eu acho assim, essa questão da mudança climática, né, é uma temática que assim, já vai fazer quase 40 anos ano que vem, a partir de 1976 que começa, que o assunto começa a ser despertado, né, e deixa de ser uma fantasia e passa a ser tratado como um problema concreto. No começo, por poucos cientistas e pelos ecologistas de uma forma geral, né, no mundo, né, e no Brasil também em particular. Mas mais recentemente, esse assunto se torna um assunto de importância crescente para toda a sociedade, né? Porque os desastres ambientais, eles não escolhem vítimas, né? Embora as maiores vítimas dos desastres ambientais sejam as populações desassistidas. Mais, né? Pobres, né? Mas eles também não escolhem vítimas. Só lembrar do que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, há alguns anos atrás, quando, né, algumas cidades foram arrasadas por conta das avalanches e da chuva que aconteceu, né? As pessoas de maiores posses conseguem resolver isso mais rapidamente. Agora, as pessoas mais humildes acabam vendo as suas vidas destruídas por muito tempo, né? Então, eu acho que já passou da hora, né, das elites econômicas e das elites políticas do país, né, tomarem medidas sérias e concretas, né, em relação à redução, por exemplo, do aquecimento global, né? O El Niño é um fenômeno natural. E aí tem um problema assim, um fenômeno, ele está sendo ou não está sendo influenciado pela ação humana? Eu não sou um climatologista, né? O Carlos Nobre, né, presidente da CNPq, né? Ou da CAPES, ou da sei, CAPES, né? Fiquei com dúvida agora. Acho que é CAPES, né? Acho que ele é da CAPES. Ele, numa entrevista, dizia que o clima é um tipo de fenômeno onde tudo está interligado. Então, um vulcão explodindo num certo lugar pode causar consequências a milhões de quilômetros, né, distantes dali, milhares de quilômetros distantes dali. Então, eu acho que passa da hora das autoridades, né, privadas, dos empresários, dos governantes, né, saírem dos discursos e irem para as práticas, né? Exatamente. Como sabe, esse professor, é um assunto que ele deixou de ficar só no estudo ou no discurso, ele se faz presente, né? Porque esses aumentos já estão sendo registrados há uns 2 anos de maneira significativa. Significativa, né? Significativa. Muito bem. Podemos seguir? Vamos aos meus destaques da semana. Hoje eu gostaria de falar, acho que mais uma vez, né, sobre impostos. Impostos. O americano John Smith, em 1776, caracterizou a seguinte frase para impostos: um emblema de liberdade e não de escravidão, pressupondo que impostos seria um instrumento de contrato social entre a sociedade e o governo que prestaria esse serviço. Quer dizer, a sociedade paga e o governo exerce atividades a bem da sociedade. Existe a expressão contribuinte também. Quando se fala, por exemplo, em impostos no Brasil, é muito comum essa expressão aparecer. Há quem diga que a expressão imposto caracteriza melhor do ponto de vista de contrato social. Nós vivemos um momento onde, no Brasil, nós temos essa discussão muito viva, tendo em vista que o governo precisa fazer uma grande revisão, seja sobre os seus gastos, seja sobre as cobranças dos impostos que são feitas. Você que está em casa, tem ideia de mais ou menos quantos impostos nós temos no Brasil? No plano federal, são aproximadamente 48 impostos, mais 5 impostos estaduais e mais 10 impostos municipais.
Esse é o total. Evidentemente, não estou dizendo que você pague tudo isso, todos esses, né? Mas toda vez que um governo se dispõe a cobrar mais impostos, a população se pergunta para quê e se não seria possível equalizar melhor essa distribuição de impostos pelo Brasil. Agora nós temos de volta a possibilidade da CPMF, que tem sido discutida, e pelo que tem sido dito pelos analistas, é um imposto bem interessante, onde ele coleta, né, quem mais movimenta, mais paga. 0,2 não é um valor expressivo do ponto de vista de contribuição que se daria. A questão é que, no passado, esse imposto foi vinculado à saúde e, notadamente, não foi assim utilizado. Era para ser provisório, demorou 10 anos. E nós vivemos um momento onde se pergunta, do ponto de vista da qualidade dos serviços postos, para quando se cobraria mais um imposto. O fato é que há uma necessidade de ajustes, porque, segundo a OCDE, nós teremos aí uma queda de até uma perspectiva de até 2%, 2,6% no PIB nacional, e isso é significativamente alto, e nós teremos também uma queda prevista para o ano seguinte. 2 anos consecutivos, nós já falamos isso aqui no passado recente, acho que no programa passado, são realmente valores, é realmente muito preocupante. Ok? Quem gostaria de comentar? Eu acho que a questão do imposto é sempre uma questão polêmica. Delicada, né? Eu acho que talvez a palavra em português seja imposto, porque ninguém se dispõe a pagar isso de boa vontade, né? Não é voluntário. Não é voluntário, assim, né? Mas a gente também tem que entender que os serviços públicos, a possibilidade de prestação de serviços públicos depende desta arrecadação, né? Então, por exemplo, a questão talvez seja um debate sobre a qualidade desse serviço prestado, né? A qualidade do uso desse recurso. Eu acho que o questionamento do montante é um questionamento pertinente, né? Se eu não estou enganado, está em torno de 36% a taxa de conjunto de impostos que se paga, né, no país em relação a salários, por exemplo, ou em relação à economia nacional, não sei exatamente como está dividido, né? Tá. Mas eu acho que o questionamento sobre como esse dinheiro é usado, né, se é ou não é muito, eu acho que é muito, mas o segundo questionamento é como ele é usado, né? E eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate. Mas a crítica ao pagamento de imposto de maneira genérica, eu acho que ela é uma crítica complicada, né? Sim. Por exemplo, a universalização do ensino, da educação, que é um tema que a gente vai tratar hoje, depende da arrecadação de impostos, né? Claro. Quer dizer, você só consegue ter sistema único de saúde, por exemplo. O país é um dos poucos países do mundo onde uma pessoa ficou doente, ela entra no hospital e ela pode ser tratada. O tratamento pode ser problemático, ele precisa ser melhorado muito. Isso é uma outra questão. Mas a pessoa não será abandonada. Isso depende do pagamento de impostos. Então, eu acho que a gente precisa aprimorar, além do debate da quantidade de impostos que se paga, eu acho que a gente também tem que colocar qualidade, né, do uso que se faz do recurso público arrecadado, né, através dos impostos, né? E sobre a CPMF, eu acho assim, o debate, como eu acompanho pelos jornais e tal, ele parece um pouco exagerado, entendeu? Ele parece que tem outros objetivos, né? Para um trabalhador normal, né, eu tenho a impressão que o impacto da CPMF no contexto é irrisório, né? É mínimo. Por exemplo, para cada R$100 que uma pessoa gaste, qual que será a arrecadação da CPMF? 20 centavos. Né?
ou 2 centavos? 2 centavos. 2 centavos, tá certo? Então, quer dizer, uma pessoa, né, que gaste R$1.000, ou seja, 10 vezes mais, ela vai ter uma arrecadação de 20 centavos. Isso para a população comum não é nada. Entendeu? Então eu acho que esse debate está um pouco inflado, né? Então, será que esta contribuição, né, do ponto de vista individual, essa contribuição é muito pequena. Do ponto de vista do país, essa contribuição, eu acho que ela é uma contribuição importante, em função das dificuldades que nós estamos vivendo agora. As dificuldades, independente da forma ou da responsabilidade da sua geração, elas precisam ser superadas. Nós não podemos ficar, né, atolados nessas dificuldades, não podemos ficar inviabilizando as alternativas que têm sido colocadas e que têm sido muito atacadas duramente pelo Congresso e por parte da sociedade, né? Inclusive faz, no meu entendimento, um ataque bastante seletivo, né? Eu acho que a gente precisa compreender melhor essas coisas, né? Aprofundar os debates, mas compreender, oferecer para as pessoas uma compreensão, um entendimento real do impacto das coisas, né? Eu acho que a CPMF me parece que tem um exagero na discussão sobre a consequência da CPMF. Entendi. Muito bem, vamos para a nossa entrevista da semana, aproveitando esse momento que nós recebemos aqui o professor Mauro. Professor Mauro Rocha Cortes, ele que é engenheiro de produção formado pela Universidade Federal de São Carlos, no Campus São Carlos, fez mestrado em produção e operações industriais pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e fez doutorado em Ciências de Engenharia do Ambiente pela USP de São Carlos, é pró-reitor de Gestão de Pessoas na universidade, e ele vem falar hoje para nós sobre gestão de pessoas no serviço público. Mauro, você é de onde? Eu sou nascido em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Tá. Mas eu sou criado na capital, São Paulo capital. Meus pais vieram para São Paulo a trabalho, né? Tinha 2 anos de idade, então eu me sinto muito mais paulistano do que... Acho que eu me sinto muito mais paulista do que paulistano. Verdade. Porque São Carlos já é o lugar que eu mais vivi na minha vida, então... Entendi. Muito bem. Ele vem falar sobre gestão de pessoas no serviço público. Mauro dá uma ideia para nós do que é gestão de pessoas no serviço público. Bom, eu acho que uma das questões importantes, né, em torno desse assunto tem a ver até com um pouco a conversa que a gente teve dos impostos, né? Ou seja, o serviço público representa um conjunto de serviços, né, que são prestados à sociedade em geral, né, e que tem compromissos, né, com essa sociedade de melhoria dessa sociedade. O conjunto de serviços públicos prestados pode variar de país para país, né? O que está na esfera, na dimensão pública e o que está na dimensão privada, né? Os serviços que são prestados pela esfera pública e os que estão prestados pela esfera privada, né? A esfera pública é, por natureza, não excludente, né? Então, os serviços públicos, em geral, devem ser ofertados para a sociedade em geral, né? Eu me dedico mais à questão da gestão de pessoas nas universidades, né, públicas e na universidade pública, numa específica que é o UFSCar, né? Entendi. Esse assunto vem sendo tratado há bastante pouco tempo, de um ano para cá, né, de forma mais sistemática por todo o conjunto das universidades federais, a partir da criação, em agosto do ano passado, do Fórum Nacional de Pró-Reitores
de Gestão de Pessoas das Universidades Federais, né? Do qual eu sou o primeiro presidente, né? E então a preocupação com esta temática vem ganhando uma dimensão mais sistêmica a partir da criação desse fórum, né? Do ponto de vista da UFSCar, nós estamos falando de que número de pessoas aproximadamente? Nós estamos falando de aproximadamente 1.200 docentes, aproximadamente 950 servidores técnico-administrativos e aproximadamente 1.000 servidores aposentados. É um número razoavelmente grande. É um número grande, né? A UFSCar tem hoje em torno de 18 mil alunos, tudo isso nos seus 4 campi, né? São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino, né? É um número grande, uma situação, é um desafio bastante complexo e bastante assim, difícil, né? Para o qual nós temos que encontrar caminhos, porque a UFSCar, ela tem uma característica dela ser uma universidade, em termos de pessoal técnico, muito enxuta, né? Nós temos uma relação de 0,8, 0,9, 8 e pouco servidores técnicos por docentes, né? Acho que nesse sentido, eu só poderia complementar, até perdão por estar interrompendo, mas você falou que é uma universidade enxuta, até ia comentar, apesar de ser um número expressivo de servidores, né, entre técnicos, professores e funcionários aposentados, proporcionalmente é a mesma taxa para outras universidades, perto do público atendido, por exemplo, no caso, alunos que chegam a 18 mil? Das universidades novas, sim. Das universidades mais antigas, não. As tradicionais aí pelo Brasil? As tradicionais, as grandes universidades, não. Nós comparamos com as universidades estaduais, né? Por exemplo, o número que eu tenho de jornal é que a USP estava antes, talvez, do PDV, né? Que em torno de 2,9 servidores técnicos por docente, né? No nosso caso dá 0 ponto algum. 0,9. É difícil, né? Se a Unicamp, os dados que eu tenho da Unicamp são antigos e da Unesp eu não tenho, né? Mas a quantidade de servidores técnicos por docente na UFSCar é baixa. Então isso traz um desafio maior, né? Que é como é que a gente pode prestar, né? Como é que a universidade pode cumprir as suas responsabilidades como um agente público, né? Numa situação como essa. Entendi. Para isso a gente precisa ter uma ação também bastante determinada de qualificação da força de trabalho, né? De mudança de estruturas organizacionais, de informatização, né? Você tem que informatizar processos. Aí, para mexer com estruturas informatizadas, você tem que ter uma força de trabalho melhor qualificada, né? Então, a gente tem uma série de frentes. Do ponto de vista das universidades, nós conversávamos há pouco, eu gostaria que você relatasse um pouco o cenário que nós temos hoje no país e do ponto de vista de universidades público-privada e número de estudantes. Como é que está essa situação atualmente no país? Nós vivemos no que a gente, né, na chamada economia do conhecimento. O que significa em termos concretos isso? Que a riqueza, a produção e a acumulação de riqueza passa pela geração de conhecimento, né? Que está expresso, por exemplo, no microfone que nós estamos usando, né? Por exemplo, a invenção do microfone, que é uma invenção que tem um pouco menos de 100 anos,
ela é um dos aparatos tecnológicos que viabiliza o surgimento, por exemplo, da indústria da música, né? Que movimenta bilhões de reais. A invenção do gramofone é um marco nesse processo. Estou falando isso porque 2 semanas atrás uma aluna, Miriam Toyama, defendeu uma tese de doutorado sobre a mudança do modelo de negócio da música, né? Da invenção do gramofone ao download gratuito, né? Então, assim, essas mudanças tecnológicas alteram profundamente a organização da sociedade. As oportunidades de negócio, por exemplo, né, de acumulação, de lazer, de prazer, né, existentes, disponíveis. Ora, onde é que está qual é o local, o locus, por excelência, aonde o conhecimento é o ator principal? É a universidade. As empresas não investem na parte de pesquisa e desenvolvimento e conhecimento, investem, especialmente no Brasil, muito pouco, né? Até porque isso custa muito caro, né? Isso custa muito caro. E também porque existem incertezas muito altas, né? Quer dizer, quando você, né, todos nós somos da universidade, sabemos que quando você começa uma investigação, na verdade, você não tem certeza se que resultado será produzido a partir dali, né? Quer dizer, então, assim, a universidade, eu entendo que ocupa um lugar central na sociedade atual, na sociedade do conhecimento atual. E, se esse meu raciocínio estiver correto, ela ocupa e deve ocupar um lugar central em qualquer estratégia de desenvolvimento nacional. Como não existe país desenvolvido sem desenvolvimento, não aconteceria. Né? Então, assim, investir nas universidades, nos institutos técnicos, né, é uma forma de nós investirmos no desenvolvimento do país. É uma forma de nós garantirmos a possibilidade de um futuro melhor para as gerações futuras. Não existe, né, salvação sem desenvolvimento. Não existe. E a nossa quantidade de universidades é muito pequena. Dá uns números para nós aí. Então, por exemplo, nós temos, os dados que eu tenho, assim, não tenho de precisos agora aqui, os Estados Unidos tem em torno de 3.000 universidades, né? O Brasil tem 195. Contando públicas e privadas. Públicas e, né? O Brasil tinha, em 2003, 163 universidades. Em 2013, 195 universidades. O Brasil tinha, agora você contando universidades. Sim. Para se você contar faculdades, sim. Centros universitários, escolas isoladas, né? Aí você tem mais. Aí nós temos aqui, que eu só estou falando, sim, quando eu comparei com os Estados Unidos, também falei só de universidades. Sim. Aí nós temos 2.391 organizações acadêmicas. Né? Desse conjunto, as 195 universidades representam 8%. Então nós temos 92%, 2.196 organizações acadêmicas que são de outras naturezas. Mas qual a diferença de uma universidade para um centro universitário, por exemplo? Por exemplo, a possibilidade de criar cursos, autonomia. Por exemplo, a pesquisa, né? A extensão. A extensão, essas outras universidades, essas outras organizações, elas estão quase que essencialmente focadas no ensino. Né? E dá para nós também, nosso tempo está acabando, a respeito de relação de jovens nas universidades brasileiras hoje, comparativamente com outros países. Você tem uma ideia?
Eu tenho, por exemplo, o Brasil tem em torno de 14% dos seus jovens nas universidades. E outros países? A Coreia, por exemplo, tem em torno de 90%. 90%? 90%. Né? Ou seja, nós temos um compromisso, eu acho que o compromisso com o futuro do país passa pela educação do país. No ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino universitário. É uma cadeia de eventos que precisa ser tratada com muita responsabilidade, que expandiu demais nos últimos anos. Né? Só, por exemplo, a gente tem uns dados. Né? As matrículas por nível educacional no ensino fundamental, quando a gente fala de imposto, né? Fala de massificação do ensino, a sociedade, a maioria da sociedade, das crianças, dos jovens, poderem ter acesso ao ensino, né, à educação, à escola, em seus diversos níveis. Por exemplo, 87% do ensino fundamental do país é público. 87% do ensino médio do país é público. Agora, 74% do ensino de graduação do país é privado. Inverte o jogo. Né? Inverte o jogo. E 81% da pós-graduação do país é pública. Então, isso dá uma dimensão, né, do tamanho do investimento público no país, né, que é feito e que precisa ser feito, porque sem esse investimento público e sem a melhoria da qualidade, né, deste investimento, que também é uma questão que precisa ser tratada, a gente não tem futuro como país. Claro. E deve ser um enorme desafio defender essas bandeiras num momento de crise como nós estamos vivendo. É um enorme desafio, mas eu acho que quem precisa, honestamente, é a sociedade brasileira, que no meu entendimento precisa exigir o seu direito ao ensino, ao acesso ao ensino e ao ensino de qualidade. Continuar segurando essa bandeira, né? Eu acho que sim. Muito bem, nós tínhamos combinado uma série de outros temas, mas fatalmente não vai ser possível, Mauro, mas fica já o convite para tratar dos outros itens. Um prazer, um prazer. Foi um prazer muito grande te receber aqui, Mauro, muito obrigado. Stefano, foi um prazer estar aqui contigo novamente. Foi um prazer também. Foi muito rápido, mas foi um prazer. Passou voando. Passou rapidinho. Então tá combinado. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Até o próximo programa. Tchau.